Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 20 de junho de 2024. E hoje, né, aqui na casa de Francisco, com grande alegria, recebemos a nossa querida irmã Lourdes Dias, que é vice-presidente do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, lá da Taquara, em Jacarepaguá, né? Que é outra grande simpatizante de Francisco, né? Como nós, olha lá. Cabo Eleitoral e de Francisco, todo mundo de mãozinha dada com Francisco. E a Lourdes hoje vai conversar conosco de um tema muito importante. É o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o meu bem velhinho, né? E o tema, né, desse capítulo é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E os itens que serão estudados estão são aqueles que fazem parte, né, do subtítulo desculpe, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E hoje vamos estudar os itens 20 a 23 e desse subitem aí. Ela vai conversar conosco sobre isso e o tema é muito interessante. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou ler uma pequena página desse livrinho aqui, ó, Para Viver Bem, de Humberto Paziano. A página escolhida tem por título Imagem e realidade não são sinônimos. E ele diz assim: tenha calma, nem sempre aquilo que se vê é o que aparenta ser. As imagens chegam, muitas vezes, distorcidas à nossa mente, fazendo com que tiremos as conclusões erradas. Em outras ocasiões, formamos nossas conclusões baseados nas observações de outras pessoas, o que aumenta ainda mais nossa chance de errar. Procure sempre analisar com bondade e discernimento tudo que vê e ouve, pedindo a Deus o entendimento correto de cada situação. Então, uma mensagem bastante, né, importante para a gente. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, né? A Francisco de Assis, a esses espíritos benévolos que tanto têm nos ajudado na nossa caminhada, que estão sempre procurando nos consolar, nos esclarecer, nos amparar. Que o Pai tenha piedade de cada um de nós, porque somos ainda espíritos com grandes dificuldades, mas nós estamos nos esforçando por melhorar. Então, Senhor, que a tua misericórdia esteja sempre ao nosso alcance. Fortaleça-nos o espírito, Senhor. Equilibre as nossas energias. E que cada um possa compreender a sua responsabilidade enquanto espírito imortal, habitando temporariamente o corpo físico nesse planeta de provas e expiações, mas que é, graças a Deus, a nossa casa planetária. E essa oportunidade dessa reencarnação é abençoada, porque com certeza essa é a melhor reencarnação que cada um de nós já obteve. Então, Senhor, só temos a te agradecer por tudo isso que temos recebido. E rogamos também, Pai, que o Senhor tenha piedade e misericórdia de todos aqueles nossos irmãos que nesse momento se encontram em extremo sofrimento. Se conosco, que Francisco de Assis nos envolva com o seu amor e o seu carinho e que saibamos sempre retribuir todas essas bênçãos que o Pai nos oferece todos os dias. Graças a Deus. Bem, nós vamos passar a palavra para nossa irmã Lourdes. Lourdes,
Você tem aí até 7h30, se precisar de mais 5 minutinhos, fica à Tá. vontade para fazer as suas considerações. Que o Senhor te abençoe e continue a abençoar todos nós. Boa noite. Ô, Albertinho, que bom te ver, Ana Constantina, há quanto tempo! Nossa, Aninha Brito, eu já vi aí a. Ah, tô vendo aí mais gente. Meus amores, que saudade de estarmos juntos. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecendo a Jesus Gonçalves, que está com a equipe aqui, né, para nos orientar no estudo. E agradecendo a Francisquinho, querido, o meu Francisquinho, o nosso Francisquinho, se eu falo meu, eu vou arrumar uma briga com a Rose, né? Gente, nós vamos hoje conversar sobre esse tema, que, aliás, volta e meia eu estou fazendo esse tema. É interessante isso, né? Mas antes da gente começar nesse tema, que é desse capítulo quarto, eu gostaria de fortalecer algumas ideias aqui. É, Vocês já sabem que quando a gente tem uma geladeira, por exemplo, e que a gente quer mudar essa geladeira, a gente pode mandar pintar, ou então agora o termo da moda que a gente usa como envelopar. Você já viu isso, Denise? Eu vou envelopar a minha geladeira. Eu vou envelopar. Então, nós temos a mania, às vezes, de envelopar as palavras e dar outro sentido a elas, ou então não dar sentidos a elas. Simplesmente a gente as repete. E quando a gente estuda a doutrina espírita, eu percebo que muitas vezes nós envelopamos, mas saímos da essência dela. Vou explicar por quê. Eu tenho uma grande amiga que ela frequenta o CO e vai no CO, e ela sempre me falou uma coisa: Lourdes, a doutrina espírita é maravilhosa. Só tem uma coisa que eu não passa, eu não consigo entender e eu acho que tem alguma coisa errada, que é a tal da reencarnação. Eu achei muito engraçado, porque a gente tem que ser sincero, né, gente? Se a gente não entende o treco, vamos, tira o envelopar. Isso daqui é uma geladeira. Então, eu conversava muito com ela, sabe? Eu conversava, eu dava aqui o capítulo quarto para ela ler. Mas, às vezes, fica realmente muito difícil. Então, nós precisamos, a doutrina espírita, ela vem, por exemplo, o livro dos Espíritos, ela vai trazendo para nós as perguntas e respostas. E vamos combinar? Tem pergunta que eu não entendo e tem resposta que a gente também não entende. É ou não é? Quando a gente começa na questão número um, que é Deus, vamos ser sinceros, causa primária de todas as coisas. Ponto. Fica uma coisa, né? Opa, o que é causa primária? O que é primário? O que é, né? Muito bem. Então, a doutrina espírita ela tem pilares. Um desses pilares, e o principal, é esse conhecimento de Deus. Aí lá, Kardec fez uma pergunta para dizer assim, tá lá, tá legal.
Quais são esses atributos dessa divindade, né? Aí ele coloca que é soberanamente bom e justo. Aí a Rose estava falando sobre essa horizontalidade, essa verticalidade, e a gente embanana essa parte também. Porque a horizontalidade, quando assim, para que você acha que é uma coisa boa? Cada um vai dizer uma coisa. Agora, quando a gente coloca isso na verticalidade, muda ou não muda? Se a gente pergunta no âmbito da horizontalidade o que é justiça, nós vamos ter várias respostas. Mas quando a gente coloca isso na verticalidade, só tem uma resposta. Então, aqui. Então, Lourdes, como é que vai ser? Vai ser que nós não nos colocamos para entender essas questões como espírito. A gente coloca esses entendimentos com a nossa personalidade. Ah, então, Lourdes, você está dizendo que a gente não tem que ter a personalidade, tem que ficar como espírito e essa questão de vir encarnado não deve acontecer. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que durante a nossa horizontalidade, a nossa caminhada em cada existência, ela precisa ser trazido com a reflexão do espírito. Então, a gente começa a entender o seguinte. Vamos colocar o Jesus Gonçalves nisso. Jesus Gonçalves, ele nasce, perde mãe, perde pai, começa a trabalhar, não tem como estudar, começa a estudar sozinho, casa. Quando tudo estava muito legal, Ranceniano, tira ele da sociedade, coloca ele enclausurado. Ora, aconteceu isso com ele, mas não aconteceu com os vizinhos dele. O vizinho dele foi lá, estudou, casou, teve os filhos, ficou lá com a esposa. Então, essas coisas começam a nos incomodar. Outra história, outra amiga. Estávamos conversando sobre reencarnação. Ela contra. Para ela é o seguinte: Deus é soberanamente bom e justo. Então, nós nascemos, nós morremos. Fiz uma pergunta para ela. O teu filho nasceu completamente perfeito, mas do vizinho nasceu com síndrome de Down. Qual é a explicação para você? E ela falou para mim: Deus quis. Aí eu pergunto para cada um de vocês: isto é resposta? A doutrina espírita não deixa a gente pensar assim. Mas também não diz, olha, é reencarnação e ponto, acabou. Todo mundo tem uma história, tem várias existências. Não. Ela explica, ela dá argumento. Como nesse capítulo aqui, onde Kardec, do item 18 ao 23, ele fala sobre uma existência única ou uma existência múltipla. E no item 23, ele desenha
Para quem não entendeu, ele desenha, que é onde eu vou. Mas antes, eu quero pedir a permissão a vocês da gente fazer esse estudo de hoje pela trajetória que Jesus falou, conversou com Nicodemos, que está lá na frente, no item 5. E conforme eu vou falando essa história, nós vamos trabalhar essa unicidade e a pluralidade da existência. E vamos trabalhar também, logicamente, esses laços que a reencarnação nos une por justiça divina. E nós vamos fazer esse entendimento. Mas antes ainda de contar a história de Nicodemos, aliás, quem viu Chosen, essa série, a A fala de Jesus com Nicodemos é maravilhosa. Então, eu vou colocar aqui primeiro, para a gente entrar, né, nesse clima, eu vou colocar para vocês uma música. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou
que vocês acharam? Gostaram? Nesta música, nós temos três palavras importantes. Nós temos justiça, nós temos refletir e nós temos reconstrução. Então, a primeira pergunta, e para estudar a doutrina dos espíritos, ela precisa ser reflexiva. A primeira pergunta que eu tenho que fazer, se eu entendi o que é reencarnação, é se eu estou aqui reencarnada para pagar alguma coisa. Esse é o objetivo da reencarnação? Cada um vai pensar. É para eu pagar pecados meus? É essa mesmo, Rose, reencarnação, tá? É... Então, essas perguntas, olha só, não é à toa que a doutrina dos espíritos, ela foi feita em perguntas e respostas. Não é à toa que no espaço terapêutico você fala e há perguntas para serem respondidas por nós. Porque se eu coloco para mim, não, a reencarnação ela é justa porque vai fazer eu pagar. Aí a misericórdia deu tchau e saiu pela porta. E a história, então, que a misericórdia anda de mão dada com a justiça, vai para a água abaixo. Aí o Pedro de Camargo Vinícius está todo errado. Então, aqui, nesse momento, vamos colocar essa palavra reencarnação como uma grande, misericordiosa e justa reconstrução. Outra coisa que está embutido aí. Outra coisa que a gente, Denise, fica envelopando. O que somos? Somos espíritos. Somos centelhas divinas. E daí, o que é isso? O que para mim significa ser uma centelha divina? É uma grande participação? É uma pequena participação? É um pertencimento? Gosto muito dessa palavra, Denise. Pertencimento. Gente, nós somos filhos do Pai. Nós somos divinos. E o que a gente aprende? Que esse Pai é amoroso. Jesus trouxe isso com todas as letras. O Pai é amoroso, o Pai é amor. E o Pai é nosso. Então, gente, se eu sou centelha divina, eu sou amor. Ah, Lourdes, mas por que nós todos aqui temos tantas dificuldades? Porque esse amor, ele se desenvolve. Ele está em semente, está em germe. Agora, eu preciso ter dentro de mim esta certeza. Eu só posso trabalhar, desenvolver alguma coisa que eu sei que me pertence. Está em mim. Jesus nunca disse nada que fosse para envelopar a gente e a gente não saber a verdade. Ele disse: vós sois luzes.
vós sois deuses. Então colocou logicamente, uma responsabilidade, mas ele colocou para nós um pertencimento que é nosso. E aí, eu vamos acompanhar aqui o diálogo de Jesus com Nicodemos, que eu vou fazendo as inserções. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus. Sabia tudo da lei. Que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: para tudo. À noite? À noite? Porque ele precisava se esconder, é isso, é? Tá me cheirando aí o meu lado sombra, não tá? À noite, sem ninguém ver. Ah, tudo bem, mas ele foi lá, não foi? Ele foi, tá. Então vamos deixar o Nicodemos lá e nós também fazemos isso, hein? A gente fica na noite querendo saber das coisas que a gente não entendeu, mas vamos lá. Mestre, coisa engraçada, hein, Rose? O Nicodemos virando para Jesus e falando: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Ah, tá, começando a cair a ficha. Ele sabia das coisas que Jesus fazia, mas ele tinha que ter uma aparência, né? Como que ele ia achar que aquilo que Jesus fazia era legal? Ele era um senador da lei mosaica. Continuando. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então aqui fica muito claro que Nicodemos observava o que Jesus fazia e achava totalmente coerente. Vamos dar um corte aqui e voltar para a gente. Meus amigos e minhas amigas, a doutrina espírita para vocês tem sentido? Já fizeram essa pergunta para vocês? Faz sentido aquilo que a gente estuda? Para vocês, faz sentido na vida de vocês? Cada um responda. Continuando. Jesus lhe respondeu: Ah, olha o detalhe. Em verdade, digo-te. Por que isso, hein? Em verdade. É porque isto aqui não é ele, é o que ele absorveu de Deus. Que Deus é verdade. E como Jesus e o Pai são um, eu vou dizer, ele vai repetir: em verdade vos digo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E onde está esse reino de Deus? Na construção de cada um de nós. Nesta casa de cada um de nós. Onde tão maravilhosamente bem, depois Francisquinho caiu a ficha dele. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Corte. Vamos lá. Quantos conceitos
que nós lemos diversas vezes e não entendemos absolutamente nada e deixamos passar. Por isso que a Boa Nova, ela não é para ser lida, ela é para ser lida, relida, estudada, estudando-se. Não existe quando você diz assim, eu entendi essa passagem do Evangelho, ele só vai ter substância e essência no que eu estou falando quando esta passagem se fizer firme em mim, no meu autodescobrimento. Quando ela fizer sentido na minha vida. E como nós estamos a vida inteira nos conhecendo, reler passagens da Boa Nova faz parte de um processo terapêutico de autoconhecimento. Então, ali, vejam bem, o Nicodemos, com tanta coisa que ele sabia, ele não sabia a essência dele como espírito. Mas continuemos. Retorquiu-lhe Jesus. Em verdade digo-te. Olha aí, de novo. Ó, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Qual foi o grande batismo que Jesus nos ensinou? Qual foi? Foi o da água ou foi do espírito? Primeiro teve aquele batismo, você imersão na água, tudo bem, materializado, para materializar que você estava o quê? Ciente que você tinha errado e que a partir daquele banho você faria outro planejamento para o que você pensava e o que você fazia. Jesus foi além. Isso tem que ser feito em espírito. E o espírito, sabemos, não foi criado na hora do nascimento. Olha os sentidos. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é o espírito. Vocês imaginam a cara do Nicodemos quando estava escutando isso tudo? Porque isso não é uma coisa fácil, não, gente. Por isso que a gente tem que estar sempre revendo esses conceitos, né? Não te admires de que eu já te haja dito, sem precisar que Perdão. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Olha, não fico admirado com isso, não. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. Olha a música que acabamos de ver aí. É o sopro. É o sopro do Criador em nós, gente. Olha que coisa linda. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então, Jesus colocou assim: olha só, carne é carne, hereditariedade, cromossomos, DNA, mas o Espírito é o sopro do Criador. Respondeu-lhe Nicodemos, e aí, olha só, a parte de Nicodemos, mesmo aquele narizinho em pé, ele aqui não teve nenhum nariz em pé com Jesus. Falou, ó, não estou entendendo, como é que isso se dá, me explica direitinho. Como pode isso fazer-se?
Jesus lhe observou. Aí deu um puxão de orelha no Nicodemos. Pois que? És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Aí ele dá uma questionada. Olha só, sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo, mas a essência tu não sabe? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão o que temos visto. Então ele coloca a sua autoridade para Nicodemos. Olha, eu sei do que eu estou falando. E nem sempre aqueles que falam de uma lei sabem a essência dela. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Aí ele dá um corte final. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Vamos colocar isso agora para a justiça e a misericórdia. Vamos lá. Como que eu posso usar, fazer com que uma pessoa discuta comigo essa justiça divina, se na verdade eu não sei discutir nem a justiça dos homens? E aqui colocando para a unicidade ou a pluralidade. Se eu digo, se eu entendo, se para mim faz justiça, que Deus, ele é justo, como que eu vou optar pela unicidade da existência? Não tem como, gente, não tem argumento, não tem justificativa. Jesus Gonçalves, vou colocar aqui bem entre aspas, tá, gente? Não acreditava em Deus, que o Deus era ele, correto? Até que a ficha cai e ele percebe esse Deus. Então, Jesus Gonçalves, esse negócio de reencarnação para ele não tinha nem o básico, né? Nessa encarnação, né, gente? Nesta encarnação, ele, o Deus era ele, e ele coloca depois, quando a ficha cai, e ele percebe a grandiosidade de Deus, tanto é que ele faz o poema Falta, de 1943. Mas ele escreve uma poesia sobre reencarnação, que aí ele fica sabendo da sua história. Ele entra em contato e aí faz todo sentido para ele. Mas não como um Deus vingativo com o dedo em riste. Jesus Gonçalves entende essa justiça do Pai com uma grande misericórdia para ele fazer o que essa música fala: reconstrução. Não tenho como reconstruir nada com uma unicidade de existência. Não tem como. Como eu vou reconstruir o quê? E ele coloca, ele tem uma poesia chamada Reencarnação, onde ele coloca que rapidamente, há séculos, num carro de esplendores, minha vida era angústia de outras vidas. Olha aí o reencarnação e relacionamentos. Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e flores. Então ele vai lá, quando ele era alarico. Então ele vê relacionamentos e principalmente relacionamento de poder, onde a justiça estava na mão dele. Depois, a morte, os longos amargores,
Depois ainda a volta a Novas Lidas, onde é o Alarico 2, o berço pobre, o manto de feridas, a solidão, prantos redentores. Aí ele já está na sua última encarnação. Por que será que Jesus Gonçalves não ficou revoltado? Porque isso aqui fazia sentido para ele. Ele não optou por um Deus trazido como um vingador. Ele trouxe esse Deus de oportunidade. Um Deus Pai, como Jesus falou, é Pai nosso. Volve do rei antigo um réu que espanta, e o Senhor concedeu-me a lepra santa para cobrir-me em chagas benfazejas. Gente, olha só, se eu não entendo essa tal reencarnação como reestrutura, como recambiar as minhas mazelas morais, eu não vou dizer que a minha chaga é benfazeja. Aí, quando a gente lê lá o Marcel, o menino do número 4, trazida por Agostinho, né? Uma análise, a gente vai entender muita coisa também. Mas hoje, olha essa palavrinha que o nosso amigo Jesus botou nisso aí. Mas hoje, livre, enfim, de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz, bendita sejas. Então, quando Jesus Gonçalves ele observa essa pluralidade de existência, então ele percebe onde está o item 23, que Jesus Gonçalves, perdão, o Kardec fazendo, tem aquela brincadeira, né? Não entendeu? Então eu vou desenhar. Então ele desenhou para a gente o item 23, onde ele fala, em resumo, 4 alternativas se apresentavam uma para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada. Mas Jesus Gonçalves acreditava era nisso. Não é não? Só que esse espírito, ele tinha algo de corajoso. Ele já tinha conquistas, porque ninguém em 3 anos muda tanto. Não tem como. Então, aqui, o primeiro é o nada. O que vocês sentem quando a gente fala assim, olha, gente, olha só, preste atenção. Depois é o nada. Antes é o nada e depois é o nada. Vocês se sentem bem? Tem coerência? Não tem. Então, tudo bem. Essa daí eu já estou descartando. Segunda, absorção todo universal. Vamos para o panteísmo. Ah, vamos voltar todo mundo. Ah, voltou. Vamos falar lá as partículas de novo. Mas como assim? Como se dá isso? Também nada se sabe. Individualidade com fixação definitiva na sorte, da sorte, segundo a doutrina da igreja. Opa, a individualidade já está melhorando, né? Mas peraí, sorte? Ah, é Deus jogando dados. Olha só, vamos lá. Primeiro, saiu 5 para a Rose. Ih, não vai ser bom, não. Né? Aí, na quarta, volta com a palavra individualidade, que é uma coisa. Individualidade com progressão indefinida, segundo a doutrina espírita. Eu leio esse resumo da ópera de Kardec.
E pelo sentido, pela lógica, pela equação, pelos estudos que eu já fiz, a única é eu sou uma individualidade onde eu tenho N condições, eu tenho N oportunidades para o processo educativo. Não é possível que eu não veja lógica nisso. É impossível que eu não veja sentido nisso. E ele continua. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Aí a gente lembra outra coisa que Jesus falou, Carmen cita. Ele disse assim, olha, Maria foi procurá-lo. Os discípulos falaram assim, olha, tua mãe está te procurando. Jesus serenamente olha para toda aquela plateia que estava perto dele. E ele faz uma pergunta. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E essa pergunta vem para nós agora. Quem é? Acabou agora? Cortou? Então, aquele que eu prejudiquei, deixa para lá? Aquele que eu fui prejudicado? Ah, eu só fui até um... Além do progresso, gente, é jogada no lixo. Que lei de progresso é esse? Então, são coisas que fazem sentido. A gente precisa estar conectado com essas ações, conectado com essas ideias e colocados na nossa vida, porque são coerentes. Agora, como que eu vou desenvolver a lei de amor? Nasci, não sei quanto tempo, uns são minutos, morrem, outros vão até os 100, 110. Como é que eu vou desenvolver essa lei de amor? Numa existência, não dá para a gente colocar dúvida nisso. Então, o que eu gostaria de encerrar hoje com vocês é para deixar muito claro no nosso coração que nós somos filhos do nosso Pai amoroso. Nós somos herdeiros. E para finalizar, vamos... Essa música que eu tenho, eu amo de paixão essa música. Para ela me diz muito, muito, muito. Vamos encerrar aqui com esta música. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar
de viver a verdade, então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Gente, muito obrigada pela oportunidade, esses momentos felizes para mim de estar com vocês, amigos queridos, a oportunidade de estar junto dessa boa nova, que é realmente o alimento para todos nós. Muito obrigada, Rose, pelo convite, Denise. Nós agradecemos a Lourdes por ter disponibilizado um tempo para estar conosco aqui, conversando sobre esse tema tão importante para todos nós, que é a reencarnação, né? Então, como disse Jesus, é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem evolução, não tem aprendizado, não tem progresso, não tem felicidade, a verdadeira felicidade, né? Então, meus irmãos, esse tema é muito importante, que possamos nos debruçarmos sobre ele, estudarmos um pouco mais para podermos compreender totalmente essa realidade, que é a nossa realidade enquanto espíritos imortais. Obrigado, minha amiga. Ó, um beijo no seu coração. Leve o nosso abraço aos Obrigada. companheiros lá do céu. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, mas queremos dar alguns recadinhos. Amanhã, às 16 horas, daremos início a 2 novos estudos, né? Um é esse aqui, ó, dessa obra de Terezinha Oliveira, que é Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica. Essa obra maravilhosa de Terezinha Oliveira. Teremos o início dos estudos amanhã às 16 horas. E às 5h15, 17h15, voltamos ao estudo de O Livro dos Médiuns. Já é a terceira ou quarta vez que a nossa casa, nesses 8 anos de existência, faz o estudo dessa obra maravilhosa. Então, amanhã, ó, 2 compromissos novos, vamos estudar, vamos conhecer um pouco mais. E segunda-feira, dia 24 de junho, nós teremos a última palestra do nosso painel espírita sobre a dependência química. O tema será as drogas e a ilusão da fácil libertação, com o André Luiz, que fez a primeira. Ele abriu esse painel e vai encerrar esse painel. Ele é lá de São Paulo, de Taubaté. Então, convidamos a todos, eu vou mandar o link, mas divulguem, compartilhem, porque esse tema é muito importante, né? E continuamos aí com nossos estudos, segunda-feira, Livro dos Espíritos, Ivone Pereira também, que é um estudo novo, Recordações da Mediunidade, terminamos Devassidão Invisível, estamos estudando Recordações da Mediunidade. Então, nós precisamos estudar, precisamos crescer, e temos todos esses exemplos maravilhosos desses espíritos amigos que nos ajudam na aquisição desse conhecimento, tá bom? Então, vamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje, e eu vou pedir para o nosso irmão Jorge. Jorge, você pode ligar o seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento, por favor? Bueno, Rose, já está ligado o microfone e vamos agradecer. Oportunidade ímpar, agradecendo ao Senhor, agradecendo a paz, a harmonia que Ele nos dá. Todo esse conhecimento, todo esse cabedal de certezas, fazendo com que possamos crescer, possamos evoluir, possamos estar num sentimento único, seguindo toda essa orientação. Que tudo corra bem, tenhamos serenidade,
possamos nos calçar com esses conhecimentos que foram prometidos para nós. A Lourdes foi muito feliz em trazer toda essa mensagem, dando-nos serenidade, dando-nos equilíbrio e, sobretudo, dando-nos conhecimento. Muita paz, Senhor, muita luz e que tudo corra bem. É o que tanto lhe rogamos. Eu, humildemente, só temos a lhe pedir que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, meus irmãos, que bom estar aqui com vocês. Se a Lourdes quiser falar mais alguma coisa, a Joana aí também. Oi, Conosco. Joaninha! Tô te Oi, boa vendo. noite. Boa noite. Ó, um beijinho no coração de cada um de vocês, viu? Obrigada, Carmencita, Lourdes. minha Um abraço. amiga gostosa, Bertinho, Denise. Cadê a Carmencita? Ah, não, a Carmencita está ali. Oi, Ana Constantino. Foi bom te ver, Um viu? abraço. Um Saudade. beijo. Outro. Fique com Deus. Beijo para vocês, meus irmãos. E uma Tchau. Boa Boa noite a noite a todos. todos. Bom descanso. mais uma vez, muito obrigado pela participação e pela Obrigado. vibração de vocês. Tchau, gente. Tchau. Gratidão, Lourdinha. Fique com Deus. Beijo. Foi maravilhoso. Maria Inês, Joana, toda essa turma, Jorge, Carmen Dolores, Menezes, Alberto, abraço aí da Regina, Jorge, Denise, um beijão para todos. Tchau, gente, tchau. Maria Inês também. Tchau. Fiquem, Tchau, Neia. Deus abençoe. Paz e bem para Tchau, todos. beijo.